boa noite. Olá, boa noite. Ministério Público Federal denuncia 18 pessoas investigadas na Operação Turbulência, que envolve o avião do acidente com Eduardo Campos. Bancos estrangeiros usados para desviar dinheiro na gestão do prefeito Paulo Maluf pagam 25 milhões de dólares de indenização ao município. Polícia Paulista prende homem que ameaçava o metrô como se fosse ligado ao Estado Islâmico. Febre mundial. O aplicativo Pokémon GO chega ao Brasil. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Limites me elevam, por isso meu suor vale ouro. No badminton aprendi que sem garra não há vitórias. Desafios se tornam fáceis quando lembro que não estou sozinha. Que a cada ponto que ganho, milhões de brasileiros ganham também. Juntos, somos uma legião de campeões. Juntos, somos todos Brasil. Acesse brasil2016.gov.br e conheça as ações para os Jogos Rio 2016. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que você chega lá. Se o bate-papo é agradável, se o conteúdo é interessante e se os musicais são de qualidade, só me resta dizer, eu vou estar aqui te esperando. Todo seu, de segunda a sexta, 10h30 da noite. A polícia prendeu hoje um homem que fazia ameaças ao metrô de São Paulo por celular. Ele dizia que tinha avisado o Estado Islâmico e que o centro de controle dos trens seria atacado durante a Olimpíada. Luiz Antônio Babula Júnior foi detido esta manhã na casa dele em Itaquera. O delegado diz que confirmou no celular do suspeito 2 mensagens enviadas ao metrô de São Paulo ontem de manhã. O texto diz: Estado Islâmico, o centro de controle desta bosta é na Vergueiro, pode explodir. Chegar todo dia atrasado por causa da incompetência de vagabundos seria motivação? Se for, tenho. Luiz Antônio, que trabalha como contador e nunca foi preso, foi liberado depois de ser ouvido. Disse que queria criticar a qualidade do serviço prestado pelo metrô. Foi uma manifestação que eu fiz. Eu acho que eu estou em um direito de acordo com a Constituição. Mas falando de grupo terrorista... não foi feliz, mas o manifesto não é de hoje contra o metrô. A polícia investiga ainda a autoria de cerca de 10 mensagens de voz que também foram enviadas com teor parecido. Luiz Antônio nega, por isso a polícia vai comparar a voz dele com a que foi gravada nas ameaças. Nós vimos que ele é uma pessoa que ele quer causar um tumulto, ele não quer simplesmente isso, ele não tem ligação nenhuma com ninguém, ele está agindo por conta própria, né? Ele não tem nem recursos para isso, ele é um contador formado, tem 42 anos, mas o que ele quer? Ele quer causar um pânico, principalmente nessas épocas de Olimpíada. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 votos a 3 derrubar a validade de leis estaduais da Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, que obrigavam operadoras de telefonia celular a instalarem equipamentos para bloqueio do sinal nas penitenciárias e prisões. Para o STF, somente a União pode legislar sobre telecomunicações e as leis em vigor nos estados são inconstitucionais e que as empresas de telefonia não podem gastar mais com os bloqueadores em razão das leis estaduais. Após um mês de recesso, é retomada a CPI da merenda na Assembleia Legislativa de São Paulo.
A Comissão de Deputados investiga supostas fraudes e superfaturamento em serviço de merendas escolares da rede estadual de ensino. Um dos envolvidos no caso, o presidente da casa, Fernando Capês, não foi convocado a depor. 16 pessoas serão convidadas ou convocadas a dar depoimento. A ausência na lista do nome do presidente da casa, Fernando Capês, que é apontado como participante de um esquema de corrupção, não agradou à oposição. Foi feita uma ocupação para que se instalasse a CPI. Precisa ter uma outra ocupação mais séria, mais intensa, para que ela funcione. Eu vou ser obrigada a aceitar o que o deputado Janazzi fala, de que essa Assembleia é um puxadinho do governo do Estado de São Paulo. Deputada veio pela justiça. Dos 9 membros da CPI, que investiga o superfaturamento na compra de merenda escolar na rede estadual de ensino, 8 são da base aliada do governo. A fraude envolvendo contratos dos governos estaduais e municipais com empresas e cooperativas de agricultura familiar somam quase 39 milhões de reais. Por ordem da Justiça, Fernando Capês já teve os sigilos fiscal e bancário quebrados. Fernando Capês será convocado, como os outros deputados também serão convocados. Nós estamos pedindo as informações ao TJ, ao inquérito, ou a documentação ou informação. Aí sim nós faremos a convocação do Capês e de tantos quantos deputados que constarem. Segundo o relator, o término da CPI deve ser realizado dentro do prazo, até 13 de novembro, sem prorrogação. Já para a próxima reunião, na terça-feira, dia 9 de agosto, a comissão deve ouvir 5 nomes já definidos. A CPI da merenda foi criada em 30 de maio, após forte pressão dos estudantes de escolas técnicas que foram para as ruas, invadiram prédios e até o plenário da Assembleia para pedir a apuração das denúncias. Hoje, mais uma vez, os alunos estiveram na sessão e protestaram. Nas mãos, seguravam pacotes de biscoitos que são distribuídos na chamada merenda seca. Presidente. Na próxima terça-feira, dia 9, a CPI irá ouvir o chefe da Corredoria-Geral da Administração, Ivan Francisco Pereira Agostinho, o ex-funcionário da Cooperativa Agrícola Familiar, João Roberto Fossalusa Júnior. Além de 3 delegados de Bebedouro, interior paulista. São eles José Eduardo Vasconcelos, Paulo Roberto Montelli e Mário José Gonçalves. Ex-secretário municipal da Cultura, Juca Ferreira, vai à CPI do Teatro Municipal e diz que se sentiu traído ao saber do esquema de desvio de recursos. Juca Ferreira prestou depoimento à CPI instalada na Câmara Municipal e que investiga desvios de recursos do teatro. O ex-secretário disse que não tinha como ele e o prefeito Fernando Haddad terem conhecimento do que ocorria. Todos os mecanismos de controle, eles podem ser burlados. Todos. É uma guerra permanente entre os que burlam e os que controlam. Ele foi secretário da Cultura da gestão de Haddad entre janeiro de 2013 e outubro de 2014, período investigado pela CPI, no qual foi criada a fundação que administra o teatro. O esquema teria desviado cerca de 18 milhões de reais. Juca Ferreira afirmou que se sentiu traído pelo ex-diretor da Fundação Teatro Municipal, José Luiz Herência. Herência fechou acordo de delação premiada com a Justiça. Ele traiu a confiança. Se você chama uma pessoa para fazer um trabalho de revitalização de um equipamento central para a cidade, ele faz o trabalho, mas paralelamente monta uma estrutura, como está aí nos autos do processo, que eu não li, mas tem um conhecimento no geral, de prevaricação, é o termo, ou seja, de apropriação de parte dos recursos através de notas frias, etc. e tal. Isso está fora do contrato, fora do previsto, fora do que acertamos ao convidá-lo. Bancos estrangeiros usados por Paulo Maluf para desviar dinheiro de obras de quando ele era prefeito de São Paulo depositam 25 milhões de dólares nos cofres do município. Os bancos estão indenizando a prefeitura da capital por não terem, na época, checado a origem do dinheiro.
O dinheiro depositado nesta quarta-feira é referente a 2 termos de ajustamento de conduta firmados entre a Prefeitura de São Paulo e o Ministério Público do Estado. No total, são 25 milhões de dólares. 15 milhões foram pagos pelo banco Citibank dos Estados Unidos e 10 milhões pelo banco AG Zurich da Suíça. O pagamento se refere a danos morais coletivos em razão de movimentação financeira na Suíça, Estados Unidos e nas Ilhas Jersey, em contas de empresas offshore ligadas ao ex-prefeito Paulo Maluf e seus familiares. Agora, os 2 bancos não poderão mais ser processados pelo uso de suas agências que teriam sido usadas para desviar recursos das obras da Avenida Água Espraiada e do túnel Ayrton Senna durante a gestão Maluf. Esses 2 acordos que levaram à indenização de hoje, na verdade, são 2 de uma série de vários acordos. Então, em 2014, nós recuperamos 20 milhões de dólares do Deutsche Bank, agora mais 25 do Citibank e do UBS, e existem outras negociações com outros bancos que também envolvidos nesse esquema. No final do ano passado, Maluf já havia sido condenado pela Justiça de Paris, na França, por lavagem de dinheiro. Desde aquela época, quase 2 milhões de euros, que seriam fruto de corrupção, foram bloqueados pela Corte de Paris. O dinheiro que foi desviado pelo ex-prefeito tem que ser cobrado do ex-prefeito. Existem 2 ações importantes que foram propostas pelo Ministério Público e hoje a Prefeitura está do nosso lado. Essas ações elas pedem o valor efetivamente desviado dos cofres públicos. Esses 340 milhões de dólares, mais 3 vezes esse valor de multa. Desde o início das investigações do caso, o deputado federal Paulo Maluf do PP diz que não há documentos que comprovem que o dinheiro depositado no exterior pertence a ele. Quanto à prisão determinada pela corte francesa, Maluf está recorrendo. Ele está solto porque, como o processo não corre no Brasil, ele não pode ser preso aqui. Mas seu nome consta na lista de procurados da Interpol. Comissão especial do impeachment discute parecer do relator Antônio Anastasia, do PSDB. Mais uma vez, houve muito bate-boca entre os senadores. Amanhã, os integrantes da comissão votam o relatório. O ex-ministro e advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso, criticou Anastasia e disse que ele defendeu com brilhantismo a tese do seu partido, o PSDB. E diante das provas dos autos, de tudo aquilo que foi provado pela perícia, pelas testemunhas, pelos documentos, tinha eu uma expectativa. Conseguiria o senador Anastasia se libertar da paixão partidária e olhar os autos, olhar as provas, olhar o direito? Conseguiria ele utilizar todo o potencial que sempre teve para buscar a verdade, ao invés de curvar-se à paixão? Com todas as vênias, o nobre relator, com toda a sua genialidade, não conseguiu isso. Anastasia afirmou que vai responder às críticas no plenário, porque a defesa deve ter a última palavra nessa etapa do processo. Os senadores favoráveis à saída definitiva de Dilma elogiaram o parecer. Não me era nenhuma surpresa a qualidade do relatório apresentado pelo senador Antônio Anastasia. O teor e o valor técnico deste relatório não levanta suspeitas nenhuma sobre a qualidade da confirmação da acusação feita, comandada com muito brilho pela advogada Janaína Pascoal, professor Miguel Reale Júnior e também Hélio Bicudo. No início da reunião, os deputados aliados da presidente afastada Dilma Rousseff reclamaram do encontro entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, com o presidente interino, Michel Temer, que pediu rapidez na fase final do processo de impeachment. Ontem, Renan disse que a conclusão do processo será antecipada e deverá ser concluída até o fim de agosto. Eduardo Cunha recorre ao STF para tentar suspender o processo de cassação. A defesa alega que houve irregularidades no andamento da ação contra ele na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Pressionado pela oposição, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que na próxima segunda-feira vai fazer a leitura do relatório do Conselho de Ética. Esse é o primeiro passo antes da votação no plenário, mas o presidente da Câmara evitou definir uma data para que o processo termine. Segundo Maia, o caso deve ser julgado antes das eleições municipais. E agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília.
O caso Eduardo Cunha tem levado a Câmara dos Deputados a superar todos os seus limites. Todos conhecem as dificuldades que os deputados têm para elevar a própria estatura, mas de uns tempos para cá, eles têm se esforçado enormemente para rebaixar o teto. Depois de toda a novela que foi para aprovar o pedido de cassação de Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara, há em Brasília uma conspiração silenciosa para retardar o julgamento desse pedido de cassação no plenário da Câmara. Até o Palácio do Planalto participa desse complô para retardar o encontro de Eduardo Cunha com a guilhotina. O governo receia que, se for cassado antes do impeachment, Eduardo Cunha cause um tumulto capaz de prejudicar o afastamento de Dilma Rousseff. O medo que o governo tem de Eduardo Cunha dá uma ideia dos segredos que o personagem guarda. Todos esses entendimentos tenebrosos fazem da Praça dos Três Poderes quase um outro país. Um país onde se fala um idioma diferente do português. Ali se fala o pilantrês. Boa noite. As temperaturas ainda estão amenas aqui em São Paulo e o céu com muita nebulosidade. Neste momento, os termômetros aqui da capital marcam 16 graus, mas segundo os meteorologistas, deve esquentar nos próximos dias. Então vamos à previsão com Mariana Armentano. Quase nada muda no tempo amanhã, mas para o final da semana as temperaturas voltam a subir. Para essa quinta-feira, em todo o interior, o tempo fica aberto desde cedo, o que favorece a rápida elevação das temperaturas. No centro-oeste, vai fazer até 30 graus em Presidente Bernardes e também em Araçatuba e 31 na cidade de Votuporanga, ao norte do estado. O dia vai ser quente também, com muito sol e céu azul em Ribeirão Preto, onde teremos mínima de 15 e máxima na casa dos 30 graus amanhã. Já no litoral, a máxima não vai passar dos 23 graus em Santos e dos 22 em Caraguatatuba. É que na maior parte da faixa leste, incluindo aqui a Grande São Paulo, teremos ainda muita nebulosidade, névoa de manhãzinha e garoa à noite. As temperaturas sobem um pouquinho mais. Nessa próxima madrugada aqui na capital, teremos mínima de 14 graus e máxima amanhã à tarde na casa dos 23 graus. E aí vai esquentando mais. Tanto na sexta-feira quanto no sábado, o sol predomina e os termômetros chegam à casa dos 26 graus. Em reunião hoje, membros do Comitê Olímpico Internacional fizeram duras críticas ao Comitê Rio 2016. Eles apontaram falhas na organização dos Jogos e fizeram questionamentos sobre a poluição das águas, filas, transporte, trânsito e a falta de decoração das arenas. Nenhuma novidade, né? Os organizadores admitiram problemas de orçamento para resolver todas as questões em menos de 48 horas para o início da competição. Alguns integrantes do COI afirmaram ainda que muitos atletas de várias delegações estão nervosos com os atrasos para chegar aos treinos. E agora um destaque internacional, um avião da companhia aérea Emirates pega fogo depois de aterrissagem de emergência no aeroporto de Dubai. Todas as 300 pessoas a bordo, incluindo 2 brasileiros, foram retiradas em segurança, mas um bombeiro morreu no combate ao fogo. O Boeing 777 da Emirates, procedente da Índia, aterrissou e pegou fogo na pista do Aeroporto Internacional de Dubai pouco antes da 1 da tarde, horário local. A empresa informou que estavam a bordo pessoas de 20 nacionalidades, a maioria indiana e também 2 brasileiros. Passageiros contam que o piloto anunciou que teria que fazer uma aterrissagem de emergência por causa de problema no trem de pouso. As saídas de emergência foram abertas e todas as 300 pessoas a bordo foram retiradas em poucos minutos. 13 pessoas sofreram ferimentos leves. O governo anunciou que um bombeiro morreu na operação. Especialistas disseram que pode ter havido falha no trem de pouso dianteiro. O avião teria deslizado de barriga na pista e o atrito provocou o fogo. O aeroporto de Dubai recebe 200 mil passageiros por dia. As decolagens e pousos já foram retomados. A companhia aérea Emirates opera desde 1985 e nunca teve um acidente fatal. O Ministério Público Federal de Pernambuco denuncia 18 pessoas suspeitas de integrar a organização criminosa investigada pela Operação Turbulência.
Na ação deflagrada no dia 22 de junho, a Polícia Federal descobriu um esquema que liga empresas de fachada à compra de um avião Cessna. A aeronave foi usada pelo então candidato a presidente e ex-governador Eduardo Campos, do PSB, no dia do acidente em que ele e mais 6 pessoas morreram em agosto de 2014, em Santos, no litoral paulista. Os 18 denunciados são suspeitos de envolvimento em crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro, superfaturamento em obras públicas e pagamento de propinas a agentes políticos e funcionários públicos. João Carlos Lira Pessoa de Melo Filho, dono do avião, é apontado pela Polícia Federal como um dos líderes do grupo e ainda um encarregado de entregar propina da empreiteira Camargo Corrêa a Eduardo Campos. O senador Fernando Coelho Bezerra, do PSB, também teria recebido a propina. Ele é pai de Fernando Bezerra Filho, ministro das Minas e Energia do presidente interino Michel Temer, do PMDB. Segundo a PF, os valores entregues por Lira seriam provenientes das obras da refinaria Abreu e Lima, executadas pela Petrobras em Pernambuco. A refinaria também é alvo da Operação Lava Jato. De acordo com a Procuradoria da República em Pernambuco, o deputado federal Arthur Lira e seu pai, o senador Benedito de Lira, ambos do PP de Alagoas, também teriam se favorecido da estrutura montada por João Carlos Lira. No entanto, nem os Lira nem Bezerra Coelho foram denunciados na Operação Turbulência. Como tem foro privilegiado, os políticos são investigados pela Procuradoria-Geral da República no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Apontado como um dos gerentes do esquema, o empresário Paulo César Morato é apenas citado na denúncia e também não integra o grupo dos 18 indiciados. Morato foi achado morto em um motel de Olinda dias depois da Operação Turbulência. Até agora, mais de um mês após a morte, a polícia afirma que ele morreu por envenenamento, mas as investigações não confirmam se foi um caso de homicídio ou suicídio. Em nota, a defesa de João Lira negou que ele tenha praticado qualquer irregularidade. O PSB reafirmou que reitera a confiança na conduta sempre íntegra do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e o apoio incondicional ao trabalho de investigação da Polícia Federal e do Ministério Público, esperando que resulte no pleno esclarecimento dos fatos. A defesa do senador Fernando Bezerra Coelho diz que são absolutamente imprecisas as afirmações feitas pela Procuradoria da República de Pernambuco. O deputado Arthur Lira não se pronunciou sobre o assunto. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede que o STF reveja a decisão do ministro Dias Toffoli, que soltou o ex-ministro Paulo Bernardo. Paulo Bernardo chegou a ser preso na Operação Custo Brasil, mas depois foi solto. Janot quer que Toffoli reconsidere a decisão ou que leve o caso para a segunda turma do Supremo. Ex-ministros do governo Lula e também de Dilma, Paulo Bernardo é apontado como um dos principais beneficiados de um esquema de propina que desviou 100 milhões de reais dos funcionários públicos que fizeram empréstimo consignado. Na segunda-feira, o Ministério Público Federal em São Paulo denunciou Bernardo e mais 19 pessoas acusadas de montar uma organização criminosa no Ministério do Planejamento entre 2009 e 2015. A defesa de Bernardo diz que não havia elementos suficientes para a prisão do ex-ministro e que o STF acertou ao revogar a decisão. Juiz Sérgio Moro autoriza o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, a fazer tratamento contra o câncer de bexiga no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo. Segundo a defesa de Bunlai, ele irá ao hospital 3 vezes por semana para sessões de tratamento contra a doença. O Bunlai foi preso em novembro, na 21ª fase da Operação Lava Jato. Desde março, ele cumpre prisão domiciliar, depois de ter sido diagnosticado com câncer. Bunlai é acusado de tomar um empréstimo fraudulento de 12 milhões de reais do Banco Chaim. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, ele reconheceu que o dinheiro foi para o Caixa 2 do PT, o que o partido nega. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador na Lava Jato, concluiu: o problema da corrupção não é partidário, o problema da corrupção é estrutural na política brasileira. Portanto, sistêmico, como repetimos aqui há anos.
Há 3 anos, a Lava Jato chegou aos que roubavam na Petrobras e a seus sócios, as empreiteiras. Empreiteiras, seus computadores e delatores não guardavam dados apenas sobre a Petrobras, é óbvio. Em milhares de informações, nas contas, na memória dos delatores, sempre esteve o DNA dessa política brasileira. Dito e sabido isso, pergunte-se, por que, com a devida pompa e circunstância como agora, a Lava Jato e suas vozes não deixaram isso claro e público desde o início? Por que não encaminhar outras investigações ou ao menos dar conhecimento, já que tanto se vaza? Por que retardar a caça às pistas expostas nos computadores? Fazer de conta que corruptos se concentravam em um só governo e suas alianças, magnificar isso alimentou manchetes, helicópteros, panelas, levou milhões às ruas. Isso enquanto se fazia de conta que esse mesmo sistema não financia também de forma semelhante a grande oposição e seus aliados. Isso multiplicou ódios, expandiu a ignorância. E, nesse tempo, protegido pelo silêncio cúmplice, o aliado Eduardo Cunha desatou a contra-reforma, esse nó cego que aí está. Ao que se noticia, OAS e Odebrecht delatarão uma centena ou dezenas de políticos de todos os grandes partidos. Só agora, em grande estilo, a exposição do sempre sabido. A corrupção é estrutural, multipartidária, sistêmica. Por que só agora? Porque não há como dar o grande banquete só com o prato principal. Sem acompanhamentos, pegará muito mal. Com a corrupção, a seletividade também é sistêmica. Boa noite. Os Estados Unidos iniciaram testes em humanos de uma vacina contra o Zika vírus. Na primeira fase de testes clínicos, a vacina, que vem sendo chamada de VRC-319, será aplicada em 80 voluntários saudáveis com idades entre 18 e 35 anos e que vivem nos Estados Unidos. Os primeiros resultados devem ficar prontos já no final deste ano. Finalmente, para a alegria dos fãs, o aplicativo Pokémon GO foi lançado hoje aqui no Brasil. É uma febre e com sintomas físicos mesmo. Cara, genial, tô tremendo até agora. Emocionado até? Demais. Tava esperando? Não. Foi no fim da tarde e pegou todo mundo de surpresa. O jogo Pokémon GO foi finalmente lançado no Brasil e foi um alvoroço. Gente andando e jogando. O game, que utiliza a tecnologia da realidade aumentada, foi lançado no dia 5 de julho, mas só em alguns países, como Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Depois, a mania se espalhou pela Europa, Japão e agora chegou no smartphone da Stephanie, dela e de todos os amigos. Eu acabei de ligar para um amigo, eu falei, o que você tá fazendo? Ele falou, tô procurando, tô andando na cidade, tô pegando Pokémon. Tanta ansiedade não é por acaso, é que o fabricante não tinha especificado uma data oficial para o lançamento do jogo aqui no Brasil. E aqui em São Paulo, a Avenida Paulista, sempre movimentada, tem tudo para se tornar o grande ponto de encontro dos caçadores de Pokémon. A Paulista já é um point por si só, né? Agora isso só vai aumentar, né? Então... Vai ter muito caçador de Pokémon aqui, você acha? Já tem agora, né? Acabou de lançar e já tem um monte de gente. Olha o Gabriel, por exemplo. Baixou o aplicativo e já saiu pela Paulista para se divertir. Eu moro aqui perto, eu fiquei sabendo que lançou e eu saí para jogar mesmo, assim, para procurar Pokémon e tentar capturar. Tá fácil aí? Tem muitos pela Paulista, não? Então, na verdade tá um pouco difícil, tá um pouco travado ainda. Acho que muita gente tentando jogar, dá umas caídas, tem que sair do aplicativo, logar de novo, mas tá dando para brincar, assim, tá divertido. Vai baixar, Gabriel? Cuidado só para não trombar com o pessoal na rua. Né? Exatamente, muito cuidado. Não, mas vai baixar não. Eu também, por enquanto, não. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Lu. Até amanhã. Tchau, até muito amanhã. obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite. E fique agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. A noite convida Paula Vilhena e MV Bill para um passeio numa loja de vinis. Logo mais, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.